E se eu te falasse que você não precisa de nenhuma técnica para manifestar? Eu sei, parece absurdo, né? Tantos canais por aí no YouTube falando sobre métodos e técnicas para manifestar, mas talvez, assim como eu, você já tenha tentado de tudo. Visualizações, afirmações, quadro dos sonhos, e mesmo assim, nada realmente mudou. Eu sei como é. Depois de tentar de tudo, nós acabamos achando que esse papo de manifestação é só mais uma promessa vazia de guru. Mas a verdade é que o universo ele não responde ao que a gente faz, mas sim ao que a gente vibra. Quando nós entendemos isso, paramos de correr atrás de métodos e começamos a criar naturalmente, porque a fonte que tudo manifesta somos nós. E é sobre isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, de forma simples, prática e real. E fica comigo até o final, porque lá eu tenho um presente meu para você. Algo que vai te ajudar a manifestar a vida dos seus sonhos sem utilizar técnica nenhuma. Mas então vamos direto ao ponto. Se não são as técnicas que criam a realidade, o que de fato cria a realidade? Aí tem algo importante. Esse vídeo ele é dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou te explicar o embasamento de por que não são as técnicas que criam a realidade. Depois eu quero te dar algumas práticas que te ativam esse modo criador, onde manifestar se torna algo natural para você. Mas para isso fazer sentido, a gente precisa começar primeiro pela base, entendendo o que é vibração. E quando eu falo vibração, eu não estou aqui falando de algo místico ou abstrato. Vibração é o estado energético resultante da soma das suas crenças, dos seus pensamentos e das suas emoções. Tudo começa nas crenças, que são as ideias mais profundas sobre o que você acredita sobre a realidade. Essas crenças geram pensamentos que liberam substâncias químicas no seu corpo, e essas substâncias químicas acabam liberando e gerando as emoções. As emoções, por si só, reforçam a crença, então acabam tornando isso aqui um ciclo. Você tem uma crença, depois tem um pensamento automático sobre aquela crença, isso gera neuroquímicos e gera emoção, e reforça a crença. Tudo isso é o que denominamos vibração. E o universo, ou o campo, se você preferir assim, ele responde exatamente a esse estado médio, a sua frequência dominante. Não a um pensamento isolado, ou um pedido, um desejo. Em outras palavras, você não manifesta aquilo que você pensa de vez em quando. Você manifesta o que você acredita e sente a maior parte do seu tempo. E é por isso que, mesmo afirmando coisas positivas, se lá no fundo você ainda sente falta, medo ou dúvida, a vibração que o universo capta acaba sendo essa. E ele só pode te devolver o reflexo do que está sendo emitido. Tudo que você vive é o reflexo da sua vibração dominante. A física quântica chama isso de colapso da função de onda. O campo das infinitas possibilidades ele se organiza de acordo com o observador. Em termos simples, a realidade responde à sua frequência emocional. Quando o cérebro e um corpo entram em coerência, quando o que você pensa, sente e acredita vibram a mesma mensagem, o campo físico ele precisa se reorganizar para espelhar isso. E isso é neurociência pura. Seus pensamentos disparam substâncias químicas, essas substâncias criam sensações, e as sensações elas reforçam os pensamentos. Já falamos sobre isso antes. E isso acaba virando um ciclo. E é esse ciclo que acaba te mantendo preso a uma realidade, ou te coloca em uma nova. Mas se é tão simples, por que é que raios as pessoas acabam tentando 1001 técnicas, mas nada acaba funcionando? Porque a técnica por si só, ela não muda o ciclo. Você pode visualizar, afirmar, escrever, mas se o corpo ainda vibra medo, o sinal que o universo capta é o medo. A mente pensa em abundância, mas o corpo sente escassez. E o corpo ele acaba sempre vencendo no final. Neurocientificamente isso acontece porque o corpo ele acaba guardando as memórias emocionais de todos os anos da nossa vida. Mesmo quando você muda o pensamento, nosso corpo ele ainda vai estar viciado
em sentir aquilo que é familiar para ele. Preocupação, carência, controle. Então a técnica acaba se tornando só mais uma mera tentativa de controlar o incontrolável. Mas existe uma forma de reprogramar isso. E não tem nada a ver com repetir frases. Na verdade, é até muito mais simples do que isso. O que de fato muda a realidade é uma coisa chamada coerência. Quando a mente pensa, o corpo sente e a energia vibra a mesma informação, o universo entende que aquilo já é real. É como um código. O campo ele responde à certeza e não à tentativa. É por isso que as coisas acontecem quando você para de forçar. A coerência, ela cria uma assinatura eletromagnética estável e o mundo físico, ele responde a ela como se fosse um eco. Você quer um exemplo? Pensa em alguém que irradia confiança, que você conhece. Às vezes não é nem o que ela fala, às vezes ela nem fala nada. É o que ela vibra e você sente isso. Essa é a coerência. É isso que faz o campo responder. Não as técnicas. Mas então, você pergunta, como entrar nesse estado de coerência se o corpo ainda está preso no modo de sobrevivência? Primeiro, devemos reconhecer que o corpo é o verdadeiro subconsciente, ele é o subconsciente biológico e ele aprendeu a reagir por padrão. E a saída não é lutar contra o corpo. A chave é educar o corpo a se sentir seguro, mesmo quando a realidade exterior ainda não apresentou nenhum tipo de mudança. Isso é um treino neurológico. Quanto mais vezes você sente essa vibração do já é, mais neurônios começam a se conectar e acabam formando um novo padrão. É literalmente o cérebro se remodelando para sustentar essa nova realidade que você quer criar. Mas eu te pergunto, e quando a dúvida aparecer? Porque muitos falam da dúvida. E sim, ela vai aparecer. O fato é que a dúvida ela não é o problema. O apego a ela é que é o problema. Quando você observa a dúvida, sem se identificar com ela, deixando esse pensamento passar, a energia rapidamente ela se desfaz. E isso aqui é neurociência também pura. A amígdala ela deixa de disparar o sinal de ameaça. Quando você olha para a emoção com consciência, é como se o corpo entendesse. Ok, tudo bem, a gente está seguro. E a segurança, ela é o portal da manifestação. É nesse estado que você começa a sentir algo que a maioria das pessoas esqueceu. E eu tô aqui para te lembrar nesse vídeo. O que é realmente ser Deus? E ser Deus não é mandar no mundo. É lembrar que você é consciência, criando a própria experiência em full time, em tempo real. O universo não está fora de você. Ele é o reflexo exato do que você vibra. E quando você entende isso, você para de ser vítima do seu próprio destino, da sua própria vida, e se torna a causa de tudo. A física chama isso de observador, a espiritualidade chama isso de Deus. No fim é tudo a mesma coisa. O campo é você se observando. E o mais lindo disso tudo é que quando você começa a viver assim, a manifestação ela deixa de ser uma busca e ela se torna o seu estado natural. Mas você deve se perguntar então, como viver isso no dia a dia? Entre contas, trabalho, ruído mental. E é aqui que vem a parte prática da coisa. Agora eu quero te mostrar algo simples, mas profundo e real. Eu quero te dar uma prática para te colocar nesse estado de criador da sua própria realidade. Durante o dia, faça pausas curtinhas, de 1 minuto só apenas. Respira fundo e observa o seu corpo. E sente o momento presente de forma completa. Como se de fato você não precisasse de mais nada. Só essa pausa curtinha, ela já tira totalmente o teu cérebro do modo de sobrevivência e te seta, te coloca nesse modo criador. E quando você fizer isso com constância, você vai perceber algo muito sutil. Os pensamentos eles vão começar a perder força e o corpo ele vai começar a aprender a se sentir seguro no momento presente. Esse seria o primeiro passo dessa prática. Depois, quando
ao longo do tempo, você estiver repetindo várias vezes esse processo, ele já estiver natural para você, começa a imaginar por pouquíssimos segundos como seria viver na realidade que você deseja. Mas a chave aqui é não querer forçar a imagem. Apenas entra nessa visão e sente já a vibração de já ser isso, de já ter o que você quer, de já estar vivenciando tudo isso que você almeja. É assim que você ensina para o seu corpo a acreditar antes de você ver. E agora, para complementar ainda mais essa prática, eu quero te mostrar um exercício simples, mas extremamente poderoso. Porque de nada adianta vibrar algo novo se lá no fundo você ainda carrega crenças antigas que ficam te puxando de volta. Faz o seguinte, pega um papel e caneta e escreva com calma o que eu quero manifestar. Aí logo abaixo, eu quero que você responda honestamente o que eu realmente acredito sobre isso. Deixa vir o que surgir, sem nenhum tipo de censura. É difícil, nunca dá certo para mim, eu não sou bom o bastante. Essas frases, elas mostram o que está vibrando por baixo da superfície. Depois olha para cada uma dessas crenças e responda em voz baixa ou mentalmente. Essa crença é de fato uma verdade ou é só um hábito? Quando você faz isso, o cérebro ele começa a soltar as conexões antigas e abre espaço para novas conexões se formarem. E agora vem o ponto mais importante. Escolhe uma nova crença, mas não para você repetir verbalmente, mas para você sentir. Feche os olhos e pergunte para si mesmo: como eu me sinto sendo alguém para quem isso já é totalmente natural? Fica nesse sentimento por 30 segundos, ou o máximo que você conseguir. Essa é a reprogramação vibracional acontecendo na prática, porque toda crença é só um estado emocional repetido exaustivamente até se tornar uma identidade. E se você praticar isso por alguns minutos, todos os dias, o seu corpo ele vai começar a acreditar antes da mente. E quando o corpo ele acredita, a realidade ela não tem nenhuma escolha a não ser obedecer e responder a isso. E cumprindo a minha palavra, conforme eu disse no começo do vídeo, primeiro eu gostaria de agradecer imensamente por você ter chegado até aqui e estar presente nesse vídeo. E segundo, eu tenho um presente para você. É algo simples, mas muito poderoso. É um agente que eu criei no ChatGPT, especialmente para te ajudar a acessar essa frequência, essa vibração do Criador, principalmente quando o mundo ao seu redor estiver tentando te puxar de volta para o caos. É um lembrete vivo de que o poder não está nas técnicas, mas está na sua consciência. É o terceiro link aqui na descrição. Inclusive, se você quer se aprofundar e dar um passo a mais, convido a dar uma olhada com carinho também nos outros links que estão ali. E eu quero que você se lembre que você não manifesta o que você deseja. Você manifesta o que você vibra. E quando você vibra como criador, a criação inteira te obedece. Você é Deus em forma humana. Comece a agir como tal.